Olá, pessoal. Eu sou Maria Clara Cavalcante Gomes, discente do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco, e vou apresentar o resumo sobre o uso da toxina botulínica como terapia coadjuvante em pacientes com doença de Parkinson, disfunções temporomandibulares e bruxismo. Para introduzir, eu trouxe aqui a estrutura química da toxina botulínica, que é produzida pelo Clostridium botulinum, um bacilo anaeróbico gram-positivo, responsável por causar o botulismo, que é uma doença neuroparalítica grave que pode levar até mesmo à morte, porque causa paralisação dos músculos respiratórios. Então, a toxina botulínica ela é uma proteinase de zinco que vai levar à clivagem de proteínas associadas a vesículas neuronais. E como ela age? Ela vai agir seletivamente no terminal nervoso periférico colinérgico, clivando as proteínas que estão associadas a vesículas neuronais, nesse caso aqui, principalmente as que iriam fazer a fusão das vesículas, consequentemente levando à inibição da liberação de acetilcolina. Aqui tem uma representação molecular da toxina botulínica, que é formada por duas cadeias, uma cadeia pesada e uma cadeia leve, ambas com funções diferentes. A cadeia pesada, por exemplo, ela é responsável pela internalização da toxina e a cadeia leve pelo bloqueio da liberação de acetilcolina. Além disso, a molécula também é formada pelas proteínas acessórias, que elas vão fazer uma espécie de proteção da degradação da toxina botulínica. Eu trouxe aqui uma imagem que ela traz bem didaticamente esse mecanismo de ação da toxina. Então, aqui, a toxina sendo aplicada no músculo, as moléculas, elas sofrem dissociação, a molécula, ela sofre dissociação, as proteínas acessórias dissociam do composto original e liberam a cadeia ativa, que é formada pela cadeia leve, e a cadeia pesada. E a cadeia pesada, ela se liga no receptor, se liga seletivamente no receptor e internaliza a molécula. Quando internalizada, a cadeia leve ela é liberada para o citoplasma e realiza a clivagem da SNAP25. O que é essa SNAP25? Ela faz parte de um conjunto de proteínas, das SNARs, que são responsáveis por realizar principalmente a fusão de vesículas e, consequentemente, a liberação de acetilcolina. Então, quando ela realiza a clivagem da SNAP25, não há fusão de vesículas, não há liberação de acetilcolina e, consequentemente, não irá haver a contração muscular. Então, o nosso pensamento está muito ligado que a toxina botulínica está relacionada a fins estéticos. Mas esse resumo ele vem aqui para abranger o nosso pensamento e levar que o uso da toxina botulínica ele também pode ser bastante interessante aqui nessas síndromes, né? Doença de Parkinson, nas disfunções temporomandibulares e no bruxismo do sono, servindo como uma terapia coadjuvante no tratamento dos sintomas dessas doenças. A metodologia utilizada, a gente fez pesquisa bibliográfica de artigos no PubMed, no Science Direct, utilizando como descritores botulinum toxin and Parkinsonism e botulinum toxin and bruxismo. O objetivo geral desse estudo foi avaliar e correlacionar o uso da toxina botulínica à doença de Parkinson, disfunções temporomandibulares, que são as DTMs, e bruxismo como uma possível alternativa terapêutica, já que sabemos que pacientes com tais síndromes eles têm a vida bastante afetada, porque além dos sintomas primários, eles têm sintomas secundários que acabam acarretando em desfechos não tão legais para esses pacientes. Aqui no caso da doença de Parkinson, 3 sintomas eles são bastante relatados nesses pacientes, que são a cialorreia, que é a incapacidade de controlar as secreções orais, que podem até mesmo causar nesses pacientes engasgo, e infecções, é relatado em cerca de 86% dos pacientes com doença de Parkinson. Foi visto que a aplicação de toxina, tanto do tipo A quanto do tipo B, nas glândulas salivares, fez uma inibição colinérgica parasimpática e simpática, levando à redução da secreção salivar. Outro sintoma, também descrito nesses pacientes, é a disfunção urinária, que causa, sem dúvida alguma, constrangimento social para tais pacientes, que é causada pela hiperatividade no músculo detrusor da bexiga, é relatado em mais ou menos 30% dos pacientes. E foi visto que o uso da onobotulinotoxina no músculo detrusor trouxe benefícios para esses pacientes por até 6 meses. A aplicação de
injeção de toxina botulínica. E a dor, ela é muito relatada também nesses pacientes. É um dos sintomas mais frequentes e que são mais deixados de lado nessa síndrome, em especial. Então, foi visto que o uso da toxina botulínica, ela inibe a liberação dos neurotransmissores periféricos e também dos mediadores inflamatórios dos nervos sensoriais, levando a melhora na dor em cerca de 81%. Então, os pacientes, eles têm uma melhora significativa com o uso da toxina botulínica. No caso das disfunções temporomandibulares e do bruxismo do sono, as disfunções, elas afetam a articulação temporomandibular, os músculos da mastigação e também as estruturas associadas que estão aqui perto. Então, os sintomas principais são dores de cabeça, dores no rosto, no pescoço e principalmente os movimentos mandibulares restritos, porque como afeta essa articulação, eles têm esse movimento bem restrito da mandíbula. O bruxismo do sono, ele é caracterizado, por uma atividade muscular mastigatória, caracterizada por ranger ou apertar os dentes durante o sono, que vai causar principalmente desgaste nesses dentes, dor nessa região, bem como um mau funcionamento mastigatório. Então, nesse artigo em especial de 2020, ele relata que pacientes com essas duas síndromes que foram submetidas a uma única sessão de injeção de toxina botulínica nos músculos temporal e masseter, que são esses músculos que estão mais próximos dessas estruturas afetadas, tiveram melhora nos níveis de dor significativamente, bem como nos movimentos mandibulares, e eles tiveram essa melhora com apenas uma sessão da injeção em até 6 meses do tratamento. Então, para salientar novamente, a importância desse uso da toxina botulínica nesses pacientes, melhorando significativamente a qualidade de vida deles. Então, para concluir, como podemos ver, a terapia coadjuvante nessas síndromes, na doença de Parkinson, nas DTMs e no bruxismo do sono foi de grande importância para esses pacientes, trazendo, de fato, significativamente os benefícios, e mais estudos são necessários para melhor compreender o mecanismo dela nessas síndromes e também uma padronização de doses que ainda não é realizada e também a realização de estudos para uma possível aplicação dessa toxina em outras síndromes. Então, vou deixar aqui meus agradecimentos para a coordenação de biomedicina, do curso de biomedicina, bem como a Universidade Federal de Pernambuco e, sem dúvidas, um agradecimento ao Diretório Acadêmico de Biomedicina que realiza ininterruptamente a Semana de Biomedicina. Já estamos na 27ª Semana de Biomedicina, sempre buscando inovar todo ano e trazer mais conhecimento sobre ciência para nós. E aqui estão as referências utilizadas nesse resumo. Espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para abranger a nossa mente sobre a utilização da toxina botulínica. É isso, obrigada.